Olá, você sabe qual polegada de balão escolher e para qual decoração você deve usar cada tipo de polegada? Nesse vídeo nós vamos te mostrar todas as diferenças que existem entre um balão e outro e ao final eu vou te mostrar uma decoração incrível utilizando os balões da linha lisos redondos e todas as suas diferenças. É só ficar nesse vídeo. Vocês já sabem que a linha de balões lisos redondos está agora completíssima. Então nós temos os balões que variam entre a polegada 5 até o 36. Então começando aqui pelas polegadas menores, a polegada 5 e 7, como que você deve utilizar esse balão? Nós vamos começar aqui pela inflagem, tá? Eu sempre gosto de utilizar a bombinha manual para trabalhar com o balão de 5 polegadas e também o balão de 7 polegadas, que agora nós temos ele totalmente redondo, que facilita muito aí a execução de lindos projetos. Então nós temos aqui, olha, o bico da bombinha e o gargalo do balão de 5 polegadas. O que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir por completo aqui no gargalo e inflar apenas a parte arredondada, o corpo do balão. Dessa forma, olha. Assim eu consigo aproveitar o balão totalmente redondo. E como que eu devo fazer a medição? Então, se ele é um balão de 5 polegadas, nunca que você deve utilizar esse balão em sua totalidade, tá? Desça pelo menos de 1 a 2 polegadas. Então, se esse aqui é de 5 polegadas, eu devo estar trabalhando aí com 4 polegadas ou a 3,5. Os balões de 5 polegadas, eles são ideais para fazer esculturas mais afinadas, como essa florzinha aqui. Ela foi toda desenvolvida, essa peça, através de balões de 5 polegadas. Então, sempre que você quiser fazer esculturas, trabalhos mais delicados, é necessário você utilizar balões de 5 polegadas. E de preferência, balões da linha lisos redondos, porque essa linha já oferece um formato ideal para você chegar a bons resultados. E também para fazer acabamentos. Eu vou mostrar para vocês aqui o que nós vamos utilizar para fazer um acabamento no nosso projeto final. Então aqui, olha, eu tenho 2 balões, eu vou formar uma dupla e colocando mais um balão, eu tenho aqui um trio que serve para fazer acabamentos, por exemplo, em uma guirlanda orgânica que está super em alta, que nós vamos trabalhar também aqui no projeto de hoje, no final desse vídeo. Essa mesma técnica que eu estou entregando aqui para vocês, essas referências de informações a respeito do balão de 5 polegadas, também se dá para o balão de 7 polegadas, ok? Então, o balão de 5 polegadas e o de 7 da linha lisos redondos são ideais para fazer acabamentos. Aqui nesse caso, eu poderia usar facilmente o balão de 7 polegadas para desenvolver uma base. Então eu vou mostrar para vocês aqui como poderíamos trabalhar o balão de 7 polegadas. Se ele é de 7 polegadas, eu posso descer a polegada aí em uma polegada 6, sempre levando em consideração uma boa medição, olha, e também uma amarração correta. Eu vou fazer aqui um cluster. A amarração é sempre dessa forma, encostando gargalo com gargalo, corpo com corpo.
dando 2 nós, sempre respeitando a polegada, de forma em que, ao medir, o balão encoste totalmente na parede do medidor, ok? A amarração correta. Em seguida, um nó, uma dupla. Com uma dupla, eu tenho um cluster que serviria também aqui, olha, para fazer facilmente uma base para um centro de mesa, que traz uma delicadeza, e os balões menores são ótimos para fazer esse tipo de trabalho aqui. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre os balões de polegada 8 e 9. Como que você deve utilizar essas polegadas. Antes de mostrar para vocês, novamente, vamos focar aqui sempre em uma boa amarração e também a medição desses balões. Os balões de 8 polegadas e os de 9 no mercado, eles são mais acessíveis, são bem mais fáceis de encontrar. E agora aqui dentro da linha de balões lisos redondos, eu vou mostrar para vocês aqui como também deve utilizar eles de forma correta, fazendo a amarração e a medição. Diferente dos balões de 5 polegadas que utilizamos a bombinha manual, esse de 9 e de 8 polegadas, nós já podemos utilizar o inflador. Aqui eu tenho o gargalo do balão e esse aqui é a parte arredondada, e para eu conseguir fazer uma inflagem totalmente correta, eu devo segurar em toda a totalidade do gargalo e colocar sobre o bico do inflador, deixando que o ar percorra apenas na parte arredondada. Dessa forma, eu tenho aqui uma estética toda arredondada, isso porque a linha de lisos redondos já me oferece essa estética que facilita muito na hora de desenvolver os projetos. E eu tenho aqui também, olha, uma sobra de gargalo ideal para facilitar o processo de amarração de uma escultura, por exemplo, ou na hora de desenvolver algum arco. Isso é muito bom porque essa sobra já me dá aí uma facilidade na hora de conseguir trabalhar com o balão. A medição, tanto do balão de 9 quanto o balão de 8 polegadas, deve ser sempre respeitada. De que forma, Wesley? Da forma em que, se o balão é de 9 polegadas ou de 8 polegadas, nunca que você deve inflar esse produto em sua totalidade. Então, se eu tenho um balão aqui, eu inflei ele a 9 polegadas, eu vou reduzir ele ou a 8 polegadas ou até mesmo a 7 polegadas. Eu vou fazer uma redução de 1 a 2 polegadas, porque eu não vou, fazendo isso, eu não vou estressar a parede aqui do balão inflado ou estressar o látex do balão, se eu fizer esse processo, né? Porque à medida que você infla o balão em toda a sua totalidade, você vai facilitar com que ele estoure mais rápido. Então, sempre reduza de 1 a 2 polegadas quando você estiver trabalhando com esses balões de 8 ou 9 polegadas. Os balões de 8 ou 9 polegadas, eles são ideais para fazerem guirlandas. Essas guirlandas mais comuns que se vê em portas de lojas, em vitrines. E aí você pode encontrar diversas técnicas, diversos designs ou formatos. Aqui eu trouxe para vocês um formato espiral, que segue uma técnica básica e muito utilizada no mercado.
Essa técnica ela foi desenvolvida a partir de balões de 8 polegadas. Então, eles foram inflados todos a 7. Então, você pode trabalhar a variedade de técnicas utilizando os balões tanto de 8 quanto de 9 polegadas para desenvolver, por exemplo, arcos de portas de lojas, vitrines ou até mesmo pingentes, que são aqueles formatos que a gente consegue pendurar, colocar no teto, enfim. Existe uma diversidade de opções para se trabalhar com os balões de 9 e de 8 polegadas. Eu trouxe aqui também para vocês conseguirem identificar outra técnica que se utiliza muito com os balões de 8 e 9. Aqui eu tenho uma guirlanda alternada em polegadas e também com alternância de cores. Eu tenho uma tonalidade mais escura e uma tonalidade mais clara do verde. Aqui eu tenho balão de 9 polegadas alternado em 2 polegadas, no caso, né? 7 e 5,5. Alternei colocando 7, 5,5, 7, 5,5 e eu vou mostrar para você agora na prática como que eu desenvolvo esse formato de guirlanda aqui utilizando os balões de 9 polegadas. O segredo para essa técnica é exatamente uma boa amarração dos balões e seguindo também uma medição. Percebem que eu tenho aqui, olha, as duplas totalmente bem amarradas, encaixadas uma na outra, e quando eu faço a junção dos balões, eu tenho um cluster totalmente firme. E é exatamente esse processo que vai me dar segurança na hora de trabalhar com essa técnica. Porque ao encaixar, eu consigo fazer uma definição onde os balões fiquem totalmente juntinhos e a alternância totalmente padronizada. Agora nós vamos entender e compreender o manuseio dos balões de polegadas maiores. Nós temos aqui os balões de 11 polegadas, 16 e o 3 pés. Geralmente essas polegadas são para ganhar volumetria em um projeto. Então aqui eu trouxe um trio com essas polegadas maiores. Eu tenho o balão 16, o balão 11 polegadas, de 11, e tenho aqui esse de 9 para agregar, para fazer aqui um movimento no trio. Geralmente, essas polegadas se usam bastante em guirlandas orgânicas, que é o que vamos fazer aqui no nosso projeto final. Como se faz o manuseio desses balões de polegadas maiores? O de 11 polegadas, da mesma maneira, sempre segurando na totalidade do gargalo, colocando o ar liberado pelo inflador, preenchendo toda a parte arredondada. Já o de 16 polegadas, nós vamos segurar o gargalo desse balão por completo, porque nós temos toda essa medida aqui, olha, do gargalo, que favorece eu fazer esse processo aqui, ó, segurando mesmo e colocando automaticamente no inflador, dessa forma aqui, olha. Eu seguro todo o gargalo e pressionando o bico do inflador, eu vou fazer com que o ar venha somente para a parte arredondada. Fazendo esse processo de inflagem, eu consigo ter todo esse gargalo que facilita a amarração. Olha, eu tenho aqui uns 30 centímetros mais ou menos de látex e isso me favorece
fazer o preenchimento e também ganhando a volumetria em determinado projeto. Nesse caso, nós vamos trabalhar aqui uma guirlanda orgânica. Então, os balões de 11 polegadas, os balões de 16 polegadas e os 3 pés são perfeitos para a gente conseguir dar movimento e também ganhar bastante volumetria. Ainda nos balões maiores, eu vou apresentar para vocês aqui o balão 3 pés que infla até 91 centímetros. É claro que na execução, no desenvolvimento de algum projeto, nunca que se deve inflar o balão em toda a sua totalidade. Mas para o ganho de volumetria, esse balão aqui, ele é perfeito. Então, da mesma forma que nós trabalhamos com os balões de 11 e os balões de 16 polegadas, nós vamos seguir também todo o cuidado. Sempre levando em consideração, olha, o gargalo para a amarração e a parte arredondada sempre em flagem. Então, olha, com a mão aqui eu vou segurar em todo o gargalo do balão e colocando com bastante cuidado sobre o bico do inflador. Aqui eu tenho o balão 3 pés inflado em um tamanho ideal para o ganho de volumetria. Esse tamanho aqui, olha, eu já tenho uma estética totalmente redonda que ao aplicar em uma guirlanda orgânica, por exemplo, eu já tenho um resultado bastante satisfatório que vai me agradar muito para conseguir dar volume, que é o que eu quero. Agora que nós já entendemos todas as polegadas da linha de balões lisos redondos, eu vou mostrar para vocês aqui como trabalhar uma guirlanda base para construção de uma guirlanda orgânica para finalizar o nosso vídeo de hoje com um projeto bem lindo. Então, para a guirlanda base, nós vamos trabalhar com balões de 9 polegadas e balões de 8 polegadas, todos lisos redondos. Essas polegadas são ideais para fazer essa base. E como que eu faço? Como que eu desenvolvo essa guirlanda? Sempre clusters de balões. Dessa vez eu não vou medir os balões de forma padrão. Aqui eles serão inflados em tamanhos aleatórios. O que é tamanho aleatório? São tamanhos diferentes. Para isso, você não precisa propriamente de um medidor. Mas se você quiser fazer essa técnica no medidor, ok. Eu já faço inflado a olho mesmo em tamanho aleatório. E aí eu já vou ganhando um movimento prévio já nos conjuntos dos balões. Dessa forma aqui, olha. Sempre levando em consideração uma boa amarração, tamanhos diferentes, balões de 9 polegadas inflados aqui a mais ou menos 7, aqui 5,5, 5, 6 polegadas. E você vai fazer essa brincadeira com muitos conjuntos, com muitos clusters, para que você já ganhe um movimento prévio já na guirlanda base. Esse aqui é o verde eucalipto. Nós vamos trabalhar 3 cores. Nós vamos desenvolver a guirlanda base contendo o laranja mandarim. Para a base nós vamos trabalhar apenas os balões de 9 polegadas e o bege. Essas 3 cores que vão compor aqui todo o projeto para a gente concluir a nossa decoração. A amarração é dessa forma. Eu vou amarrar em um primeiro cluster, dar um nó bem firme, sempre pegando todos os nós. E eu vou fazer o encaixe também de maneira aleatória. Dessa forma. Porque fazendo isso, eu já ganho
um movimento prévio já na guirlanda base. Percebem que aqui eu tenho os balões encaixados de formas diferentes. Aqui eu já tenho um movimento, eu tenho apenas os balões aqui verde eucalipto. Nós vamos colocar os conjuntos. Nós vamos aplicar o laranja mandarim, um conjunto ou um bloco de balões de cores laranja mandarim, e logo em seguida o bege para fazer a aplicação no painel e finalizar o nosso projeto. Então, nós já conhecemos todas as polegadas da linha lisos redondos. Agora é o momento de conhecer na prática a utilidade de todas essas polegadas. Aqui eu trouxe uma proposta de tema para vocês que está super em alta. Então, para fechar o nosso projeto, eu trouxe uma paleta de cor bem favorável à proposta do tema. Eu tenho o bege, o laranja mandarim e o verde eucalipto. Então, primeiro, na colocação dos balões, nós vamos trabalhar a volumetria. E para isso, é importante colocar os balões de polegadas maiores. Então, aqui eu tenho o 3 pés encapsulado com o bolha de 36 polegadas da Balões São Roque. O bolha de 36, ele é totalmente compatível com o balão de 3 pés. Então, para o ganho de volume na guirlanda, esse tamanho é ideal e com o balão encapsulado fica perfeito. Nós vamos trabalhar com um sistema de trios para o ganho de volumetria, também utilizando os balões de 16 polegadas, os balões de 11 polegadas e os balões de 9 como complemento, inflados de tamanhos aleatórios também. O formato de inflagem foi em tamanhos diferentes. Lembra que eu falei para vocês que os balões de polegadas menores são sempre para dar o acabamento, para finalizar, para deixar com um movimento mais delicado a guirlanda ou o projeto. Então aqui nós vamos trabalhar também com o preenchimento utilizando os balões de 5 polegadas, trios inflados em tamanhos aleatórios e trios com balões de 7 polegadas. Essa base aqui, olha, ela foi desenvolvida toda com balões de 9 polegadas e balões de 8, como eu mostrei para vocês no início da nossa aula. Então aqui nós vamos fazer o preenchimento, começando pelos balões maiores. Olha, eu vou fazer agora novamente o processo de encaixe aqui para vocês entenderem perfeitamente como é que funciona o processo, né? Eu apliquei o balão maior, o de 3 pés, eu venho novamente agora com outro balão de polegada maior, que é o de 16, sempre próximo um ao outro, faço o encaixe e aplico. Vou fazer uma sobreposição agora com os balões de 8 e 9 polegadas, inflados também em tamanhos aleatórios. E para fazer o fechamento, eu tenho aqui o balão de 7 polegadas redondo, trio também, inflado em tamanhos diferentes. E faço o fechamento. Eu poderia colocar aqui também o de 5 polegadas ou colocar o de 5 polegadas agregado ao de 7. E seguindo esse sistema de preenchimento, eu vou fazendo todo o encaixe dos balões nos lugares e nos pontos estratégicos. Aqui eu vou fazer um preenchimento, nessa lateral aqui eu vou fazer outro preenchimento também, sempre levando em consideração a proposta da cor, porque nós estamos trabalhando aqui os balões de cores em blocos. Aqui o verde eucalipto,
o laranja e aqui o bege. Sempre fazendo o posicionamento dos balões correspondendo às cores. Prontinho, temos a nossa decoração totalmente finalizada e o melhor de tudo é que temos aqui a composição dos balões com a linha dos lisos redondos, do 5 ao 3 pés, trazendo volumetria com os balões maiores. Temos o de 16, o 3 pés, o de 11 polegadas, movimento com os balões de 8 e 9 polegadas e um lindo acabamento com os balões de 5 polegadas e os de 7 polegadas também. Então nós temos a linha lisos redondos aqui, ó, fazendo esse lindo complemento aqui para esse tema que é bem sugestivo para temas de florestas e fica lindo essas cores, o bege, o laranja mandarim e o verde eucalipto. Então, se você gostou dessa aula, desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa decoração. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com um dos seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para mais vídeos e até o próximo conteúdo.